Olá, pessoal do primeiro ano, bom dia. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a vocês imensamente, aqueles que participaram, tá? Do projeto social do colégio, escrevendo a sua cartinha para os profissionais de saúde e também doando o seu alimento. Nós ficamos muito felizes mesmo. E eu sempre digo que quando a gente faz uma ação social e a gente ajuda alguém, o ajudado não é quem vai receber, mas sim a gente, porque isso faz um bem muito grande para nossa alma, para o nosso ser enquanto pessoa, a gente saber que a gente está agradecendo a alguém, que a gente está doando, fazendo a felicidade de alguém. Isso não é bom para quem recebe, mas é muito melhor para quem doa. Então eu gostaria mesmo de agradecer vocês que pararam de olhar um pouquinho para o seu próprio umbigo e olharam para aqueles necessitados. Muito obrigada mesmo de coração, tá? Bom, abram a apostila de vocês na página 356, no módulo 44. Hoje nós vamos trabalhar foco e tipos de discurso narrativo. Bom, todo mundo já abriu? Vou esperar um pouquinho. Bom, então vocês vão ver que na página 356, a apostila traz os tipos de narrador. Então, ele começa falando do narrador personagem ou narrador participante. Nós já comentamos na aula passada e na aula retrasada acerca desse narrador personagem e participante. O narrador personagem, ele participa dos acontecimentos. Então, grifem o comecinho, né? Se ele participa dos acontecimentos, automaticamente será narrado em primeira pessoa, porque ele está participando. Aí vocês vão olhar os exemplos aqui, quero que vocês leiam. E depois a gente vem para o narrador observador, que é o que eu falei na semana passada. O narrador observador, ele relata os fatos e não participa dele. Então, ele conta o que aconteceu. Ele é um espectador. Se ele é um espectador e ele está contando o que aconteceu, a narrativa será feita em terceira pessoa. E depois a gente vem para o narrador onisciente. Esse narrador onisciente é o que eu falei, ele é uma espécie de testemunha invisível do que ocorre, mas ele sabe o que os personagens sentem e pensam. E o narrador onisciente, assim como o narrador observador, ele também é feito em terceira pessoa, né? Mas aí ele sabe mais, ele não está só observando a narrativa, mas ele sabe o que esses personagens estão pensando. Então, por isso, ele é chamado de onisciente, né? Porque ele lê o consciente dos personagens, certinho? Aí vocês deem uma olhadinha no exemplo da página 356, depois vocês voltam e façam a leitura das narrativas, dos exemplos, para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando. E aí tem um balãozinho aí, resumindo, né, o foco de terceira e primeira pessoa, na página 357, que ele vem falando. De terceira pessoa, então, é o narrador observador e onisciente. E de primeira pessoa, o protagonista e o personagem secundário. O protagonista é aquele que está dentro da ação e o personagem secundário é quando você tem mais de um personagem, certo? Agora nós vamos ver os tipos de discurso, certinho? Vamos lá então. O discurso direto. O próprio nome já diz, discurso direto. É a fala da personagem reproduzida fielmente pelo narrador, ou seja, reproduzida nos termos em que foi expressa. Então, o discurso direto é a fala do próprio narrador. Sempre quando vocês identificarem uma narrativa de discurso direto, ela vai vir com um travessão e sempre se estabelecerá primeira pessoa, certo? Quando ela não estabelece primeira pessoa, ela dá voz ao personagem. Quando ela dá voz ao personagem por meio de travessão e estabelece diálogo, o discurso é direto. Aí você vai ver aqui que tem os verbos declarativos de elocução, né, que já indicam que esse discurso é declarativo e é direto, e os exemplos. Aí vocês vão ver quando o verbo de elocução pode ser no meio da fala, quando pode ser no fim da fala. Vocês vão perceber nos exemplos que estão sempre utilizando-se de travessão. Tudo isso faz parte do discurso direto, tá? Que é a fala de personagem introduzida por um travessão. Ou seja,
você vai estabelecer uma relação de diálogo entre os personagens por meio de travessão. Esse é o discurso direto. E o discurso indireto? Na página 358, nós vamos ver o discurso indireto. O discurso indireto, o narrador funciona como o quê? Ele funciona como uma testemunha auditiva e passa para o leitor o que ele ouviu da personagem. Então, o discurso indireto é aquele narrador que está contando o que foi que aconteceu, certo? E, geralmente, o discurso indireto, ele é precedido de terceira pessoa, certo? Discurso indireto, então, você relaciona com a terceira pessoa. Alguém está narrando aquilo que lhe foi dito ou aquilo que aconteceu. E o discurso indireto livre, ele mistura o discurso direto e o indireto. Então, no meio da frase, ele dá voz ao narrador, ele estabelece linguagem narrativa por meio de travessão, ele começa narrando uma história em terceira pessoa e no meio da história ele dá voz àquele personagem por meio de travessão. Então, quando você percebeu que misturou primeira e terceira pessoa em uma só narrativa, você tem aí o discurso indireto livre. Agora, como vocês já fizeram os exercícios, vocês podem fazer a correção desses exercícios, né? E perceberem se vocês compreenderam bem o conteúdo dos discursos da narração ou não. Qualquer dúvida